Alô Itabuna, alô Ilhéus! Estamos aqui de volta com mais um Resenha da Cidade na nossa querida TVI. Agradecendo, como sempre, a audiência, o carinho de todos vocês telespectadores com o nosso programa Resenha da Cidade com a nossa querida TVI, que é a melhor imagem da região sul da Bahia. Meu amigo João Mateus está aqui comigo hoje para a gente falar da política da região sul da Bahia, de todo o estado e também do Brasil, logicamente, faltando poucos dias para a eleição, que é quase uma eleição geral. É eleição para presidente, para governadores, para senadores, para deputados estaduais e deputados federais. Então, quase uma eleição geral, uma eleição importantíssima para o futuro do nosso país, do nosso estado e das cidades, logicamente. João Mateus, mais uma vez, velho. Um abraço estar aqui com você para a gente tratar da política. João Mateus, que é do Político do Sul da Bahia, um dos sites mais acessados do nosso querido estado. E aí, Mateus? Alô, Roberto, alô, telespectadores que nos honram com a audiência. Estou aqui para debater com você e levar aos telespectadores as notícias dos bastidores da política, tanto de Itabuna, do estado e também do país, que estamos aí na véspera de uma eleição presidencial que vai decidir o futuro do nosso país, né? Pois é, com certeza. Por falar em futuro do nosso país, rapaz, que pesquisa, a última pesquisa deu uma mudança total. Eu acho que foi a que mais mudou desde que começou, depois das convenções, a campanha propriamente dita, né? Onde a pesquisa do Ibope, onde o Bolsonaro continua na frente, mas com o mesmo 28 pontos da anterior, e o Alckmin já chegou aí, o Alckmin não, o Haddad do PT, né, logicamente que com a força do apoio do Lula, chegou a 22 pontos, e o Ciro Gomes deu uma estacionada lá com 11 pontos. Haddad não conseguiu sair do patamar de 7 e 8. O Alckmin, rapaz. O Alckmin não conseguiu sair do patamar de 7 e 8. E a Marina, meu Deus do céu, caiu por total, João Mateus. Roberto, essa pesquisa Ibope aí, depois de 15 dias que o PT oficializou o nome de Haddad como candidato, mostrou o seguinte, mostrou que o Bolsonaro está estagnado lá com 28 pontos e o Haddad está em ascensão. Ele conseguiu aí em 15 dias sair de um dígito e hoje está com 22 pontos nessa pesquisa Ibope. O que mostra que já está aí, tudo indica, assistindo ontem alguns jornais e canal fechado em relação a alguns analistas comentando essa pesquisa, dizendo que o Haddad já está no segundo turno. Você acha que já polarizou ou ainda tem chances ainda do Ciro chegar? Eu acho, viu, Mateus, só antes de você responder, eu acho que o Ciro chegou a um patamar de 16 pontos, mas antes do lançamento da candidatura do Haddad. Eu acho que ele ainda estava pegando uma ponga do eleitorado de Lula. Depois que o Haddad realmente foi homologado pelo TSE como candidato, ele começou a cair e estacionar. Você tem o mesmo pensamento? Roberto, esse cenário presidencial mostra o seguinte, mostra que a direita tem a candidatura a extrema-direita foi o caso, Bolsonaro, a direita o Alckmin, e tem o Meirelles e tem aquele do Partido Novo, o Amoedo. No campo centro-esquerda tem o Ciro, Marina, Haddad, e você vê que quando o Haddad não estava na disputa ainda oficialmente, a Marina e o Ciro estavam 14, por ali, né, Roberto? Você lembra, né? Quando o Haddad entrou... Marina chegou a ter 16 pontos também. O Haddad subiu nesse eleitorado, tanto de Ciro quanto de Marina, que realmente são os eleitores que eram do presidente Lula, porque tanto Marina quanto Ciro foram ministros do governo Lula e sempre teve uma penetração nesse segmento político. Agora o que eu vejo é que o Alckmin está usando uma estratégia de campanha nessa reta final, Roberto, mostrando o seguinte, e a pesquisa Ibope
foi assim muito boa para Alckmin, paradoxalmente você analisando, não por conta do desempenho dele, mas por conta da estratégia dele. Porque a pesquisa Ibope mostrou pela primeira vez o Haddad no segundo turno passando o Bolsonaro. E a estratégia do Alckmin é pregar que o Bolsonaro indo para o segundo turno com o Haddad é a vitória do Haddad. Que ele é o candidato, ele está pregando Agora, isso. Eu acho que tem muito pouco tempo para essa campanha dar uma virada tão grande assim. Porque com relação a Ciro está com 11 pontos. O Alckmin está com 8. E não está, ele começou com esse discurso, Matheus, eu não sei se você concorda, mas não está conseguindo entusiasmar, passar isso para o eleitorado. Teve um fato aí, Roberto, que foi o atentado contra o Bolsonaro. Que quando Alckmin começou a bater em Bolsonaro, teve o atentado, ele ficou no hospital se convalescendo e o Alckmin tirou... Deu uma recuada. Então ele retornou essa estratégia tem há cerca de uma semana. Então com isso você vê que ele que estava querendo desconstruir a imagem de Bolsonaro há um mês atrás, tinha tempo de televisão para isso, com o atentado teve que recolher. Então esses últimos 15 dias de campanha aí, poderá ter algum fato novo aí, porque você se recorda que em 2014, logo depois do acidente do então candidato a presidente Eduardo Campos, a Marina assumiu a candidatura lá do partido e ela conseguiu chegar a 40 pontos, liderando até a pesquisa. Ali foi a parte da emoção do eleitorado brasileiro. Aí faltando cerca de 15, 10 dias, a Dilma e o Aécio bateram tanto, Roberto, desconstruíram ela e fizeram aquela questão do medo. Eu estou sentindo que o Alckmin está indo por essa linha. Você vê que já está comparando aí que Venezuela, Brasil, que Bolsonaro não tem preparo. E o Bolsonaro, se você se analisar bem, antes da campanha, da pesquisa sair, ele já tinha marcado uma entrevista dele lá no leito do hospital, porque parece que ele já ligou o sinal de alerta também. Ele viu que ele não está do jeito que ele achava que ia estar, não, Roberto. Mas ele chegou até um patamar, o patamar eu acho máximo dele. 28 a 30, né? De 28 a 30. Chegou a 30 é o máximo, a tendência agora é permanecer ou cair. Na minha opinião, o eleitorado dele é nessa posição aí. Agora, dois fatos eu acho que mudaram um pouco o rumo aí da candidatura a presidente. Faltam alguns dias. Pode ter um fato novo para mudar? Pode. Política é isso. A análise que a gente está fazendo aqui é da pesquisa que saiu, que analisa justamente o momento. Amanhã pode ter um fato novo. Para mim, os dois fatos que tiveram foi o atentado a Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. No início, logicamente, que fisicamente para ele não foi bom. Mas politicamente, aquilo que a gente diz, o povo brasileiro é muito emotivo. E a comoção, eu acho que aconteceu e ele subiu um pouco. E o outro fato político que mudou totalmente, subiu 10 pontos. Chegou a subir 10 pontos. E outro fato político, esse aí eu acho até que desestruturou alguns candidatos, a exemplo de Ciro e a própria Marina, foi a homologação da candidatura de Haddad, porque até aquele momento se falava Lula é candidato, Lula não é candidato. A partir do momento que o partido do PT lançou o nome de Haddad com o apoio, o respaldo de Lula, foi outro fato político que mudou totalmente. O Lula é a maior liderança política popular do Brasil dos últimos 40 anos aí, Roberto. Sem dúvida, você pode botar. E está provando agora. Ele preso, e ele sem aparecer coisas assim atuais, gravações antigas, e o candidato dele está aí, conseguiu em 15 dias ter um desempenho muito grande. Tem pessoas que não gostam de Lula, tem pessoas que gostam. Lula, não estou defendendo que Lula é um santo, que Lula é isso. Estou falando que no ponto de vista de liderança popular... É bom que você diga que aqui no Resenha da Cidade ninguém acusa e ninguém defende. Aqui a gente leva os fatos e debate, eu e Matheus, o que está acontecendo na política. Eu acho que isso aí é uma coisa muito pessoal de cada um, inclusive até em quem vai votar. Presidente... É você que tem que analisar os projetos, os programas de TV, de rádio, analisar e votar. A gente aqui só faz comentar. Presidente reeleito, fez a sucessora foi reeleita, sofreu o impeachment, e se o Haddad ganhar agora, mostra o quê, Roberto? Que o PT realmente conseguiu conquistar. Não é nem o PT, é Lula mesmo, como Lula. Você falou anteriormente. Então a maior liderança política do Brasil dos últimos 40 anos, comparada a Juscelino Kubitschek, e
ao Getúlio, Roberto. Mesma coisa em Itabuna. Tem gente que não gosta de Fernando, mas Fernando em Itabuna é a maior liderança política de Itabuna, da história. 5 vezes prefeito. Não é uma das, não, é a maior liderança. Então, a gente pode até não concordar com algumas coisas. Eu mesmo, quando era vereador, tive vários embates com o Fernando politicamente. Mas mesmo naquela, sendo oposição, eu sempre 5 vezes respeitei e nunca deixei de esconder que ele era a liderança política mais importante de Itabuna, e é verdade, eleitoralmente, né? Agora, Roberto, Então, o que eu vejo é que pode acontecer o seguinte. Eu estava lá ouvindo essa semana a Rádio Metrópole, entrou um comentarista lá de Brasília fazendo uma análise sobre esse cenário de a polarização de Bolsonaro da extrema-direita com o Haddad, o candidato de Lula. Ele falando que o Nordeste ainda, o Haddad não cresceu no Nordeste o esperado. Então a espera que é na reta final. Você lembra que o Nordeste foi essencial para a vitória de Dilma em 2014. Você se lembra disso, né, Roberto? O Nordeste foi quando abriu as urnas no Nordeste, a Aécio estava na frente, o negócio foi... Agora, se eu fosse Ciro ou Alckmin, esses últimos dias que faltam, eu iria partir para tentar conquistar o voto feminino. 51% da pesquisa Datafolha deu que o sexo feminino ainda não tem candidato. E não vota no Bolsonaro. E não vota, boa parte não vota no Bolsonaro. A grande parte. Está tendo uma campanha das artistas aí. E teve uma manifestação a favor de Bolsonaro no último final de semana em Recife. E lá cantaram uma música altamente machista contra as mulheres de esquerda. Isso também está tendo uma repercussão que até a OAB fez um manifesto contra essa atitude. Então, Bolsonaro, aconteceu um negócio interessante com o Bolsonaro, Roberto. Enquanto ele estava no leito do hospital se convalescendo, no ponto de vista eleitoral ele teve os bônus, que foi o quê? Tá na mídia como vítima. E a comoção, Só que ele lá, sem poder falar, rapaz, o candidato a vice dele falava cada coisa assim que prejudicava a campanha. Mourão, né? Mourão. E o futuro foi aí... infeliz nas E também o Guedes, que ele falou que vai ser o seu homem forte, dizendo que vai criar uma nova CPMF. O homem então, forte da economia. Eu não vejo... Eu acho que nessa semana passada, Bolsonaro, a pressão subiu lá, viu? Acho que porque os dois parece que estavam fazendo campanha contra ele, hein, rapaz? É verdade. Agora, o Matheus, o Haddad, o próprio ACM Neto já confirmou não, deu uma declaração, para mim Haddad já está no segundo turno. Ele que é oposição, né? Não foi candidato ao governo da Bahia justamente porque estava também receioso de perder a eleição para Rui. E nesse momento, na reta final da eleição, ele declarou: o Haddad já está no segundo turno. Isso é o quê? É para chamar a atenção do Alckmin e do próprio Ciro Gomes, que o candidato nesse momento não é mais Haddad, que o candidato, o adversário nesse momento, para, logicamente, ser opositor aos dois, para chegar no segundo turno, é o Bolsonaro? Não, o ACM Neto mostrou o seguinte, Roberto, que a Haddad já está no segundo turno, e se Bolsonaro for para o segundo turno, é seguro, segundo as pesquisas, a eleição do candidato do PT. E, ao contrário, se for Alckmin, já tem uma disputa mais acirrada, entendeu, Roberto? É isso, porque a tendência agora é o Haddad subir. Eu sinceramente, viu? Eu acho que o Haddad vai chegar em primeiro lugar. Eu também. Eu acho que ele, pela tendência no primeiro das turno, eu acho que ele ultrapassa... Ele já entra no segundo turno primeiro. E se o Ciro Gomes e o Haddad... o Alckmin, toda hora eu confundo. E o Alckmin partir no avanço contra Bolsonaro e justamente tentando buscar o sexo feminino, que é quem vai decidir essa eleição, pode ter fatos novos aí nesses últimos dias aí, principalmente com relação a Ciro, que está com 11 pontos na pesquisa. É o intervalo agora? Vamos nessa, vamos fazer o seguinte, hein? A gente vai continuar, viu? Porque eu quero falar também, eu estou vendo aqui, João Matheus, um telespectador está pedindo aqui para a gente falar com relação à rejeição. A gente vai dar a rejeição também de cada candidato e já discutir e fazer já, logicamente, um prognóstico já para a disputa de segundo turno. Vamos aos comerciais. Logo em seguida a gente volta com o Resenha da Cidade.
Estamos de volta. Alô, minha querida Ilhéus, a praiana mais bonita da Bahia e do Nordeste. Alô, meu povo querido da cidade de Itabuna, de toda a região sul, da Bahia e do Brasil através da NET, acompanhando o nosso resenha da cidade. Muito obrigado pelo carinho. Alô, meu amigo Marco Estrela. Marcão Estrela também é telespectador, é viciado também no resenha da cidade, tanto no rádio como na TV. Meu amigo Alexandre Alpuim também é viciado no programa Resenha da Cidade. Ele gosta do rádio e da TV. Quem aí, Matheus, é viciado também no Resenha da Cidade? Aqui meu amigo Ari, no bairro Castalha, tá ouvindo. Meu amigo aqui tá ouvindo Manolo, no Pontalzinho. Meu amigo Daniel Coelho, Igor Lopes, João Mamão. Turma boa! Um abraço também para não posso esquecer de seu Antônio, de doutor Silvane Chaves, seu Antônio Vence, turma boa que ouve, que assiste o Resenha da Cidade. Vamos voltar aqui ainda com relação à candidatura a presidente, rejeição na pesquisa. 46% Bolsonaro, Haddad 30%, Marina 20%, Alckmin 20%, Ciro 18%. São os 5 que estão mais na frente. O Ciro, desde o início, foi o que menos teve rejeição em todas as pesquisas. Ô, Roberto, eu tenho visto o Ciro nessa eleição, ele está conseguindo ser o que Marina foi na eleição de 2010. Ele está captando o voto daquele pessoal mais esclarecido que não quer o PT nem o candidato da direita, está querendo um candidato neutro. Isso aconteceu com Marina em 2010, quando foi candidata pelo Partido Verde, teve quase 20 milhões de votos. E você vê o Ciro hoje, você vê o pessoal universitário, funcionário público federal, todo mundo, a maioria das vezes, a maioria dos casos, declarando apoio a Ciro. Ciro, nessa eleição, ele está muito politicamente correto. Está indo de contra o que ele sempre foi, aquele cara polêmico. Eu acredito que se ele tivesse um pouquinho mais polêmica nessa eleição, ele estava mais... Essa eleição você vê que o povo está muito querendo assim aquele voto de revolta, né? E Ciro, você vê que ele está na eleição em que ele foi candidato em 2002, ele foi mais contundente. Nessa agora eu estou achando ele muito látil, mas ele está captando os votos do povo mais esclarecido e ele continua com 2 dígitos nas pesquisas. Essa eleição, boa parte da população, eu vou dizer um termo aqui, que é um termo até pesado, mas é verdade. O povo está desesperado, meu irmão. Com tanta malandragem, com tanto roubo, com tantas denúncias, né? com tantas inseguranças que acontecem nas cidades, nos estados, o povo está desesperado. João Matheus, você acha que tinha uma possibilidade do Alckmin, do Ciro e da própria Marina terem um acordo nessa reta final para unir em uma só candidatura? Eu acho que é quase impossível. Eu acho que os 3 aí, tiver um segundo turno, Bolsonaro e Haddad, os 3 apoiam o Haddad. O Haddad. Inclusive o PSDB. Inclusive o PSDB, porque sabe do risco de político do país. Estou perguntando aqui, eu também acho que não teria... Fernando Henrique até falou isso. Não teria condições de união agora, não. Roberto? Mas eu acho que seria um fator importante político. O Fernando Henrique até falou isso. Agora, quem abriria a mão? Marina, ninguém vai 4 pontos, ninguém não, Marina tudo bem, mas eu estou falando de Alckmin e Ciro. Quem abriria a mão? Não, ninguém abriria a mão, não existe essa possibilidade, não. E cada dos dois. Tá correndo trecho. Nenhum dos dois. E, Roberto, agora, pode ser um fator interessante para o segundo turno, a rejeição. A rejeição, 46% a rejeição do Bolsonaro é muito alta. A do Haddad está subindo também. Estava 29, foi para 30. Está subindo. Eu acho que no segundo turno vai ser assim, eu acho que o eleitor vai ter mais tempo, Roberto, para analisar os projetos. Porque até então eu estou vendo muito eleitor aí decidindo seu voto por questão de manifestar revolta pelo sistema. E não está pensando em avaliar qual é o melhor projeto para o Brasil, quem é que tem o melhor projeto para combater o desemprego, para desenvolver a economia, para baixar o preço da gasolina, do botijão. Não estou vendo ninguém debatendo esses projetos, né, Roberto? Está muito superficial essa campanha. É verdade. E no segundo turno polariza, né? E vai ser dois tempo candidatos, igual, né? Tempo igual. Ou você é um ou é o outro, né?
Eu acho que a população vai ter mais tempo de avaliar os projetos, os programas de governo, porque até então estou vendo uma questão muito superficial. Não tá Segundo pensando. turno aqui, viu? Segundo turno. Ciro e Bolsonaro. 46% para Ciro, 35% Bolsonaro. Vamos outra aqui. Vamos ver aqui. Alckmin, 41% no segundo turno. E Bolsonaro, 36%. 36%. Bolsonaro e Marina. 39% para Bolsonaro, 39% para Marina. 39% para Marina. Vamos cá para cima que ainda tem o Haddad e Bolsonaro. Haddad, 43% e Bolsonaro, 37%. Nesse cenário, o Bolsonaro não ganha para ninguém no segundo turno. Ele empata com Marina. É aí o que a gente estava falando. É a rejeição. Justamente a rejeição. Que é muito alta a rejeição. E isso que o Alckmin está pregando na reta final, dizendo que o voto útil tem que decidir a favor dele. Porque se não quer o PT no poder, votando em Bolsonaro, a linha dele é essa, entendeu, Roberto? Porque ele... Isso que eu falei, essa pesquisa aí no segundo turno, que até a última pesquisa, Bolsonaro estava empatado com o Haddad no segundo turno. Hoje, o Haddad já passou dele. Então, para Alckmin, não para ele no ponto de vista do percentual dele, mas do ponto de vista do desempenho do Bolsonaro no segundo turno. Então, eu acho que essa reta final aí vai ser, o Bolsonaro vai ter que ter couro duro, Roberto, porque... É verdade. Vão bater pesado nele. Rapaz, agora um candidato que eu entrevistei, inclusive, no rádio, lá ao vivo, lá, e que eu tive uma boa impressão e tenho admiração, é Álvaro Dias, mas não conseguiu decolar. 3% na última, agora 2%, infelizmente o não Álvaro, conseguiu decolar. No dia que estava no seu programa, eu estava lá participando, e Álvaro é mais um político que prega moralidade, mas é incoerente na política. Você vê que eu perguntei no dia a ele, eu falei, você teve um desempenho muito forte na CPMI lá do Mensalão, dos Correios, Roberto. Batia tanto no PT, eu sempre fui contra o PT, e aqui na Bahia seu partido está com o PT, ele ficou sem resposta. Então ele ficou com esse discurso muito anti-PT, 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 e localizado lá, que ele é, se não me engano, do Paraná, né? Ficou muito localizado ali. Foi governador do Paraná. Governador, e perdeu no ponto de vista de entrar no Brasil. Acho que ele seria um bom vice pro Alckmin, mas não deu essa E no dia, você lembra disso, eu perguntei, senador, qual o milagre que o senhor vai fazer para sair dos 3% e subir nas pesquisas? Não saiu, rapaz. Você lembra disso? Não E ele respondeu, você está equivocado, porque tem pesquisa que eu já estou com 7, você está querendo tirar. Eu falei, eu não vi ainda essa pesquisa. E está provando aí, ele não saiu dos 3, 4. E agora nessa aqui do Ibope, ele está com 2%. Já virou coadjuvante da Infelizmente eu não estou vendo assim agora, um prognóstico, um caminho para o crescimento, não. Tinha um candidato aí que tinha assim uma expectativa de subir, mas por conta do partido que não tinha tempo, Roberto, era o Amoedo. Ele tem um ponto de vista do eleitorado de direita. Ele não é conhecido, não é conhecido, e o partido também não estava em debate, não estava em nada. Conhecido. Hoje, por exemplo, perguntar ali na rua, diga o nome dos candidatos, ninguém vai citar o nome dele assim, espontaneamente, porque não é conhecido. O Cabo Daciolo estava no mesmo programa desde o início, né? Estava no morro, desceu no morro ontem. Foi no monte. Vamos fazer o seguinte, pronto, já discutimos aí a política nacional, todo o panorama da política nacional. Hoje, logicamente que amanhã, como a gente diz, política não é matemática que 2 e 2 é 4. Basta surgir um fato novo que muda totalmente. Mas hoje, o momento é isso que a gente relatou aqui no programa Resenha da Cidade. Vamos voltar aqui para nossa terrinha, vamos voltar para a Bahia, para a região sul da Bahia, né, Matheus? Por falar nisso, o Rui Costa continua disparado também na frente. O que é que Zé do Sertão tem que fazer, hein, João Matheus? O que é que você acha que Zé do Sertão tem que fazer para ver se chega um pouquinho, pelo menos, mais perto do que Rui? Eu acho muito difícil. Está faltando poucos dias. Ele continua sem ser conhecido na Bahia toda. E o Rui, a todo momento, apresentando obras que foi realizada e obras que ele pretende dar continuidade ou fazer no próximo mandato. É complicado, viu? Roberto, a questão do candidato da oposição na Bahia, o Zé Ronaldo, é que ele entrou numa missão muito difícil, que era, ele teve pouco tempo de pré-campanha, porque o ACM Neto só anunciou que não era candidato em abril, então ele teve pouco tempo de pré-campanha. Ele, como é um político competente, um político que tem um trabalho muito grande lá em Feira de Santana, não é conhecido na Bahia.
Então ele não teve tempo de se ficar conhecido na Bahia e criar palanques em cidades grandes. Vou dar um exemplo aqui. Itabuna, ele teve Itabuna uma vez só na campanha. Ninguém sabe quem está fazendo campanha para ele aqui. Ilhéus teve 2 vezes, uma com os vereadores. E depois na segunda já não foi vereador mais nenhum. Tomou um chapéu e Tomou depois chapéu e não voltou mais. Então o que acontece? Eu acho que ele entrou. É justamente onde tem o grande eleitorado, né? Eu acho que ele entrou numa missão muito difícil. E o ACM Neto, quando desistiu, optou por não ser candidato, Roberto, eu acho que ele já sabia que era difícil. Então ele não quis arriscar e colocou o Zé Ronaldo aí para se queimar nessa missão aí, porque eu acho que com a situação... Só teve um vitorioso nisso aí. Porque, Roberto, se analisar... Sabe quem foi? A UOL fez uma matéria essa semana em cima dessa pesquisa do Ibope, dizendo que no Nordeste, 90% dos candidatos a governador do Nordeste ligado a Rui Costa estão liderando pesquisa. Ou ligado a Lula, estão liderando pesquisa, porque o PT voltou a ter aquele momento de ascensão. Então, até no ponto de vista da eleição aqui, você vê a diferença da última pesquisa. Deu 60 para Rui Costa e 7 para o Zé Ronaldo. Então, pesquisa Ibope. Vislumbra o quê? Que a distância, a diferença vai ser muito grande. Já tem gente achando que vai ser maior do que o resultado da eleição de 98, que César Borges ganhou com 70% de Zezéu, do PT. Pois é, só tem um que eu acho que saiu ganhando aí. Para não passar em branco, eu falei, o telespectador fica, será quem? Quem saiu ganhando nessa candidatura aí ao governo, tanto de Neto, que desistiu, e de Zé Ronaldo, se chama Colbert Martins, que é prefeito da cidade de Feira de Santana. Era vice, com a saída de Zé Ronaldo, ele está ocupando agora durante mais 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses, da Bahia. Né? A maior cidade do interior, que é a Vitória da Conquista. Na feira. Feira de Santana. Eu fiquei sabendo que a poltrona que o Bruno Reis tinha comprado para assumir em Salvador teve que passar para a Colbert. O Bruno tinha comprado uma poltrona achando que ia assumir a prefeitura de Salvador, passou para a Colbert Martins. Até na véspera ele já tinha essa certeza, né? Foi. Quando chegou no dia, mudou tudo. Teve um jantar lá até 4 da manhã e depois ele acordou de ressaca. Agora eu acho que ele já pensava em não ser mesmo antes. Mas não vamos entrar nesse mérito não, que aí já é água que já passou. Disse já que foram ler a mão dele de noite, ele mudou de ideia. Quem leu? 2 pessoas lá foram ler a mão dele lá em Salvador e falou, não, vai não que você perde. Aí ele desistiu. Ai. Então a tendência, não tenha dúvida nenhuma, é da Rui Costa. Muito difícil mudar. As pesquisas estão mostrando isso. Inclusive o Instituto Ibope, acho que essa semana está fazendo a 3ª pesquisa na Bahia, Roberto. E também esse resultado das pesquisas também está mostrando que o Ângelo Coronel está subindo. É isso que a gente vai falar aqui agora. Aí vem a candidatura ao Senado. Wagner disparado na frente, deixa eu ver se eu pego aqui. Wagner disparado na frente, né? Aí vem logo em seguida Lázaro, a gente vai falar da outra, não é dessa agora. Lázaro disparado na 2ª posição e Coronel mais embaixo. Aí veio mais 2 pesquisas. E aí o Coronel conseguiu, na última pesquisa Ibope, empate técnico. Está mostrando uma tendência também, aqui para nós, viu, Matheus? Está mostrando uma tendência com relação ao Senado. A gente falou aqui, semana passada, que historicamente o governador ganha... Desde 62. E leva os senadores. Desde 62. Me parece que vai ocorrer isso aí com esse resultado da pesquisa. Deixa eu dar aqui o número aqui, ó. A última pesquisa, Jacques Wagner, 45%. Pesquisa Ibope, né? Pesquisa Ibope, que saiu a última, Jacques Wagner 45, irmão Lázaro 18, Ângelo Coronel 18%, Jutaí Magalhães Júnior 11%, Jorge Viana 4%, comandante Rangel 2% e Fábio Nogueira 2%. Então está mostrando foi um crescimento grande do Coronel. O Lázaro parou o teto dele, ele ali, aquele teto, segmento evangélico, e a direita, né, Roberto? Como o Zé Ronaldo não está emplacando, ele tem dificuldade até de conseguir penetrar nesse eleitorado. E o Ângelo Coronel foi para o hospital aí, ficou uns 4 dias internado após a cirurgia, voltou para a campanha e está vendo aí que ele está aproveitando o vácuo, que é o vácuo, que são 2
senadores, Wagner e Rui estavam puxando ele. Isso, e o apoio de Wagner e Rui. Ele não pode reclamar do PT não, viu? Aqui para nós. Porque todos os programas que eu tenho oportunidade de assistir é Wagner puxando o nome de coronel e Rui também. Eu quero os dois senadores puxando. Agora, o Jutaí foi que estacionou. É porque, igual eu tô falando, o Jutaí tá como candidato ao governo, tem o Zé Ronaldo que nem emplacou. Na pesquisa aí, o Jutaí tem um percentual maior do que Zé Ronaldo. O Zé Ronaldo tem 7, ele tem 12, né, 10. Agora, por falar em senadores, deixa eu botar o óculos aqui, meu irmão. Não convidem para a mesma mesa o ex-governador da Bahia, candidato ao Senado, Jacques Wagner, e o deputado federal, também candidato ao Senado, Irmão Lázaro. Não convidem para a mesma mesa. Saiu uma matéria em um jornal e que, segundo o jornalista, o Wagner tinha feito uma crítica ao Irmão Lázaro, e inclusive à classe religiosa, os evangélicos. E aí, o Irmão Lázaro foi para a imprensa e para as redes sociais e começou a descer lamadeira em Jacques Wagner. Disse que ele estava humilhando o candidato, que ele estava menosprezando a classe evangélica. O Wagner botou uma nota pública dizendo que essa declaração é fake, que ele nunca tinha feito essa declaração. Inclusive até em seu grupo, num grupo político sul da Bahia, que eu faço parte, eu e você, logicamente, fazemos parte. O Lázaro criticou a matéria e o próprio Wagner também contestou ele. Enquadrou lá. Enquadrou. Então não convidem para a mesma mesa. Wagner e Irmão Lázaro. O pau quebrou, viu, João Matheus? O Lázaro, assim que botou o comentário no grupo, o Wagner, em um minuto, fez um texto lá, enquadrou ele, falou que não era desse jeito que ganha eleição, não. Ganha eleição é com a verdade. E ainda falou que ele é um evangélico e deveria seguir o caminho correto, não criar factória. E nem mentir. Ele falou. Agora, vem cá, e a responsabilidade do jornalista trazer uma matéria dessa, rapaz? Foi um jornal Tribuna da Bahia, um jornal de lamentável, hein? História na Bahia, mais de 40 anos, cometeu um ato falho aí. Pelo menos depois, eu não sei, né? Porque eu não acompanho. Não, ele retificou depois. Retificou o jornal. Menos mal. Mas tem que verificar antes uma notícia tão importante, e principalmente quando se fala de crítica ao setor religioso, como é os evangélicos, que é um setor que cresce bastante no Brasil, o Brasil sempre foi considerado um país católico, mas que os evangélicos nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, está numa ascensão muito grande. Então, a madeira gemeu, viu, meu irmão? A madeira gemeu. Tendência, Wagner. Intervalo. Chamou já? Chamou. Chamou, Rafa? Vamos ao intervalo, Rafa? Vamos nessa? Vamos no intervalo comercial. Logo em seguida, nós voltaremos com o Resenha da Cidade. Estamos de volta com o nosso querido programa Resenha da Cidade. Muito obrigado a todos vocês, telespectadores, pela essa grande audiência. Muito obrigado, Ilhéus, Itabuna. Muito obrigado sempre. João Matheus, vamos falar um pouquinho da política aqui do sul da Bahia, né? Itabuna, Ilhéus. Com relação à cidade de Ilhéus, Cosme Araújo, PDT, está trabalhando bastante na cidade, está jogando solto, a gente já falou em outros programas, mas está trabalhando também em outras cidades aqui no sul da Bahia. Concentrou toda a sua campanha aqui no sul da Bahia, inclusive Itabuna, cidades como Ibicaraí, Itapé, Itajuípe, ele está se movimentando. E o outro candidato que compete com ele diretamente pelo PDT é doutor Mangabeira de Itabuna, que eu acho que está concentrada a campanha basicamente em Itabuna. O Cosme Araújo tem rodado muito em virtude de ter o conhecimento dele na área profissional como advogado, então ele está descendo muito aí para essa região de Santa Luzia, Arataca, onde ele tem um conhecimento muito grande. E também, Roberto, ele tem uma dobradinha com Léo Prates, lá de Salvador, que também deverá dar uns espaços para ele lá na capital. Então o Cosme está com uma estrutura nesse aspecto melhor do que Mangabeira. Ele tem uma dobradinha forte, que é com Léo Prates.
Agora, tem uma tendência também do PDT, essa é a dúvida, se o PDT vai fazer só um, que seria Félix Júnior, ou se vai fazer dois. Eu aposto, eu acho que pode fazer dois. Pode. Tem uma possibilidade. Pode fazer dois. Inclusive, a gente teve uma reunião, né, e pessoas lá da capital, que a gente não vai citar nomes aqui, mas disse que a possibilidade, ele acha que é menor de fazer dois do que fazer só um. E o Mangabeira vai ter uma votação expressiva em Itabuna, que ele está fazendo campanha em Itabuna há mais de um ano. E ele já falou nas emissoras que o foco dele é ser candidato a prefeito em 2020. Eu acho que isso atrapalha a candidatura ou não? Não, acho que não, porque não tem Né? candidato da cidade não tem concorrendo com ele. candidato aqui concorrendo diretamente, tem candidatos outros, mas que não tem tanto peso político eleitoral. Ele saiu da eleição tem 2 anos. Agora vamos falar aqui com relação ao estadual, o caminho... Não, federal ainda tem. Ainda tem lá também o Aquim, né, que é candidato a federal na cidade de Ilhéus. O Aquim foi candidato a vice na chapa de Bebeto, hoje é candidato a federal, filiado do MDB, tem uma penetração muito grande na área de produtor de cacau, então também pode ter um voto bom no centro, sair forte dessa campanha também. Viu? Mas está forte lá na cidade de Ilhéus, o eleitorado? Tem um voto do eleitorado da classe média alta, eu acho Ele é de que partido? MDB. MDB. Tá certo, E então o Josias agora... Gomes fez uma reunião lá, contou com a presença e o apoio de 6 vereadores. Mas não é os vereadores que apoiaram o Zé Ronaldo, não, né? Não, Josias não é amador, não, e nem houve amador, entendeu? Josias é um político profissional, está no 3º mandato de deputado aí, secretário de Estado. É um político que é vacinado contra 171, né, Roberto? Agora estão me mandando aqui através do WhatsApp. Roberto, diga aí que a região sul da Bahia pode ter um senador, porque o Wagner está disparado na frente como candidato ao Senado. Provavelmente, Rui ganhando, ele pode ser secretário. E o Haddad, se vier ganhar, ele pode ser o ministro de Estado, né? Ministro do nosso querido Brasil. E o suplente é Bebeto. E ele tem razão, né? Não, Bebeto fez a coisa certa quando foi ser primeiro suplente do... E o custo, hein? Do Wagner, porque ele estava com a reeleição dele, não estava certa não, tinha um risco custo pequeno, né? Baixo, né? Então ele tem essa possibilidade mesmo, ou assumir uma secretaria, ou assumir o mandato lá de senador, enquanto o Wagner estiver em outra missão. Mesma coisa o Davis, o acordo com o Davis Magalhães foi, suplente de coronel, e assumir uma secretaria, porque o coronel não vai deixar a cadeira lá de senador, né? O coronel vai ficar 8 anos lá. Eu acho muito difícil ele deixar. E o PCdoB, por tradição, tem direito a 1 ou 2 secretarias do governo. Já tem 2, né? Agora é uma nova negociação, é uma a mais agora. Uma a mais, né? Com mais uma negociação. E o coronel tem tudo para, né? Pelo que a gente está vendo aqui, a disputa, pelo menos por enquanto, está acirrada. Eu acho que entre ele e Lázaro. Agora, a felicidade nossa, realmente, o telespectador chamando a atenção aqui, que a região pode ter um senador, que é o Bebeto. Quando você falou pode ter um senador Ilhéus, eu pensei que era Jorge Viana, mas é Bebeto. Não, Jorge Viana está 4%, é muito difícil. Ficou muito Nada tempo é impossível, fora. mas ficou muito tempo fora do difícil. estaleiro. Está muito difícil. E com relação a deputados estaduais da cidade de Ilhéus, Ângela continua, logicamente, com um patamar mais na frente, né? Porque já é deputada e também tem o prefeito, que é o filho. E logo em seguida vem Cacá, que também é o concorrente mais próximo ali de Ângela, com relação a Ilhéus. Eu acho que a Ângela está tranquila lá na cidade de Ilhéus, não está, Matheus? Eu acho que ela está no 3º mandato, concorrendo no 4º. Eu acho que com o filho, o prefeito lá, ela tem um potencial de voto maior do que o Cacá. Porque o Cacá não tem, vamos dizer assim, a história política em Ilhéus. Jabes, que é o grande líder desse grupo político, Jabes não está com condição física, Roberto, está lá no dia a dia. O Cacá está fazendo a campanha sozinho aí, na cara e na coragem. Então eu acredito que a Ângela ganha vantagem nesse aspecto, por conta da história dela, do segmento evangélico, e também o filho, o Marão, é o prefeito, então até isso facilita. E o Cacá, eu acho que é aquilo que a gente já comentou aqui, ele está se preparando para ser candidato a prefeito daqui a 2 anos. Então ele está trabalhando basicamente na cidade de Ilhéus. Né? Justamente para combater os adversários políticos, é justamente Marão e Ângela na próxima eleição de prefeito que acontece em 2020. Não é isso? Vamos falar sobre a política aqui. Me diga uma coisa, você esteve lá na barragem, a barragem tá seca, a barragem de Itapé, do Rio Colônia? Eu tomei até um susto, pensando que ia haver assim, uma quantidade expressiva de água, dava para atravessar nadando, ou andando.
entendeu? Porque eu estive lá no último domingo e fiquei até pasmo com essa situação, porque nesse período agora, até novembro, a expectativa é de estiagem aqui na região, né? Então, com o advento da barragem, eu pensei que poderia ter esse problema superado da falta d'água. Mas eu fui informado que por conta, Roberto, da não conclusão da estrada nova lá que liga a região a Itaju do Colônia, eles tiveram que abrir as galerias e por conta disso esvaziou a barragem, porque já estava um volume até bom. Agora é um problema que a própria Embasa tem que dar um esclarecimento, né? A Embasa com relação a esse assunto, uma nota técnica, porque no dia da inauguração estava cheia. Será que só encheu para inaugurar? E a população batendo palma? Tem que dar uma nota de esclarecimento para a população para saber o que está se passando. E a barragem foi feita para quê? Para resolver o problema de água de algumas cidades da região e principalmente Itabuna. Isso. E nesse momento a barragem está vazia e tinha água lá, o que foi que aconteceu? Abriram por quê? Anteciparam a inauguração por algum motivo? Tem que ter uma explicação lógica para essa situação. A gente vai até tentar buscar, logicamente, a direção da Embasa Estado, aqui de Itabuna e de Ilhéus, principalmente de Ilhéus, que aqui tem um escritório, mas a água daqui, todo mundo sabe, é municipalizada, é regida através da Embasa. Mas Ilhéus, e aqui também tem um escritório local da Embasa, a gente vai tentar buscar essa informação. Com relação a Itabuna, a política de Itabuna, deputados estaduais, Sérgio cresceu aí, hein? Tô vendo a campanha de Sérgio dar uma subida boa. Deu uma alavancada no volume de campanha, tá indo nos bairros aí com uma equipe boa, mais de 100, 200 pessoas, dando volume. Então eu acredito que ele, nesses últimos 15 dias aí de campanha, ele conseguiu. O secretário e Fernando também entraram aí na campanha, né? Mas tem uns que não é melhor nem ir, viu, Roberto? Não tem a simpatia popular. O pessoal pensa até que é de fora, não se conhece não, porque é apagado, entendeu? Mas ele deu uma subida boa. Deu um volume de campanha bom e o que leva a crer que ele vai ter assim uma votação boa, votação acima do esperado que o pessoal estava tendo aqui, entendeu? E ele está trabalhando lá também no sertão também, tá rodando porque e tem que rodar, né? Candidato a deputado não pode ficar só parado numa cidade, porque se ficar parado numa cidade, pensa que é vereador, entendeu? Parceria dele dobradinha aqui com o Bacelar, né? João Bacelar do PR, a dobradinha dele aqui em algumas cidades. E o João também levou ele, então ele está aí nessa caminhada aí, né? Tá certo, então. Vamos continuar ainda falando sobre os candidatos aqui da região, vamos falar ainda de Rafael, de Augusto Castro, de Geraldo Simões, de Guinho, Geraldo Simões, enfim, dos candidatos aqui da cidade de Itabuna. Vamos ao intervalo comercial, logo em seguida eu volto. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Vamos dar continuidade? Reta final agora, hein? Você falou muito aí. Reta final. Você tem notícia de Rui Machado? Foi visto em Canavieiras. Canavieiro passeando? Não, fazendo campanha lá pro deputado dele. Foi? Tá certo. Por falar em deputado, João Mateus, não convidem para a mesma mesa. Deus do céu, é muita confusão nessa política de Itabuna, da região e da Bahia, viu? Não convidem para a mesma mesa um ex-prefeito e uma vereadora. A vereadora Charliane e o ex-prefeito Capitão Azevedo. Capitão Azevedo, na época de candidatura de prefeito e de vereadores, ele chamou Charliane para ser candidata pelo PTB. Charliane falou, não, eu estou em dúvida em 2 partidos e tal, vou ver aí. Ele, não, venha para aqui que eu vou lhe dar uma liderança lá do Santo Antônio, uma liderança lá em cima, no alto do Santo Antônio também, ali pelo São Lourenço. Aí ela, então tá bom, eu vou para lá e tal, e foi eleita. Quando é agora, Charliane está com um deputado estadual e federal diferente do federal que a Azevedo está apoiando. E aí, quando o Capitão Azevedo foi visitar as lideranças que ele deu para Charliane como vereador, ele falou, não, a vereadora já esteve aqui pedindo voto para o deputado dela, e agora o que é que eu faço? Porque eu não sei o que é que eu faço. Sou amigo do senhor, mas ela pediu também, disse que Capitão Azevedo virou bicho, está retado. Não convidem para a mesma mesa a vereadora Charliane e o ex-prefeito Azevedo.
Agora é questão de espaço, né, É João briga Matheus? por espaço. É aí. briga por espaço, Briga por né? espaço. E ela foi buscar o votinho dele, e Azevedo foi buscar também, então é briga por Quem espaço. tiver a unha maior, sobe É. na parede. Vamos aqui. Então, Rafael tá com Otto Filho, aqui em Itabuna, e tá fazendo a campanha mais concentrada lá no extremo sul, né? Ele tá fazendo a campanha no Extremo Sul, mas também tá focando muito em Itabuna aqui. Ele perdeu o apoio do grupo do prefeito Fernando Gomes, né, Roberto? Ficou concentrado 100% para Sérgio Gomes, então ele tá se virando aí no que pode para conseguir... Agora, você acha que Sérgio ainda tinha, ou que Rafael ainda tinha alguma esperança de ter uma fatia do em governo? conversa com a gente ele falava isso, né? Nunca escondeu que ele achava que poderia também ter o espaço de algum secretário apoiar ele no governo, inclusive Maria Alice. Tá certo, então. Augusto Castro está aqui em Itabuna com Adolfo, né? Adolfo Viana. Viana, dobradinha. E lá na cidade de Ilhéus com João Roma. Salobinho e diante já é João Roma. Já é o João Roma lá em Salobinho e Caraí, diante. Salobinho, entendeu? Ilhéus em Guararema com Elmar Nascimento, entendeu? E Itajuípe com João Roma, com uma relação muito grande com João Roma em virtude do Assemineto. Itapé com José Carlos Araújo. José Carlos Araújo, Itapé. Prefeito E tem um apoio lá de Humberto Matos. Matos. Fez até aniversário essa semana, Humberto. Aí. Um abraço para Humberto. Parabéns, Humberto. E está se concentrando na campanha dele, além do sul da Bahia, lá no oeste e no sertão. Tá correndo o trecho, Augusto, Augusto estava semana passada com o João Roma em Serra Dourada, Urandi. Lá perto de Bicuí. Bicuí não. De Guanambi. Perto de Guanambi. Tá rodando porque a eleição de deputado é uma eleição muito disputada, então você tem que ter voto em todas as Aí regiões. vamos aqui, para a gente dar continuidade, que já está perto do final do Resenha da Cidade. Jairo está com Alice, né? Portugal. Alice Portugal. Certo. Guinho tá com Mangabeira de manhã e de tarde com o PPS. Peraí. Deixa eu botar o óculos para mim ouvir isso aqui e olhar direito. De manhã caminhada. De manhã, Guinho tá com Mangabeira. E de tarde? O do PPS é... PPS? É o que Leninha apoiava aqui. Joseval? Joseval. E de noite? De noite ele tá na igreja rezando. Então ele aí é tá certo. católico, ativo, entendeu? Ele tá na igreja. Agora a tendência... Mas Guinho vai ser uma boa surpresa nessa eleição, também. Eu acho que ele vai ter uma votação boa. Jovem, eu acho, até comentei com ele, que ele errou em não colar a imagem dele a Mangabeira. Eu também. Eu colava com Mangabeira 24 horas por dia. Itabuna, principalmente. Itabuna. Principalmente Itabuna era dobradinha. Mas me parece que teve divergências políticas. Teve. De um querer mandar no outro. Um não querer ser sombra do outro, um não querer fazer sombra. Tava Você acha que houve vaidade, será? Não, acho que também é questão de ele, vereador jovem, acho que o pessoal pensou que iria manipular ele. Não o Mangabeira, mas o pessoal do partido, entendeu, Roberto? Porque o que atrapalha muito política é puxa-saco, né, Roberto? Ave Maria, nem me fale. Viu? Tem gente que não é amigo do homem, é amigo do poder. Eu sempre falei isso em minha vida e sempre levo isso. Tem pessoas que não são amigos do cidadão, do homem, é amigo do poder. Quando acaba o poder, a ramificação é grande, vai embora. Fernando Gomes mesmo em 2015 andava sozinho. Hoje anda com tanta gente puxando o saco, né, Roberto? Vânia era ao contrário, Vânia andava com tanta gente, hoje anda sozinho. Então o político tem que ter maturidade para entender que esse pessoal aí só quer atrapalhar, não está ajudando não, né, Roberto? E com relação o democrata, estão perguntando aqui, o democrata só faz 6 federais na Bahia? O democrata não, a coligação. Sim, a coligação toda? Que só faz 6. 6. Ixi Maria, vai ter um bocado de gente com 80 mil, 90 fora do circuito. Vai chorar no pé de Assemineto. Ou então no pé do caboclo. Você ficava perto da Assemineto, mora lá perto da Graça. No Campo Grande ali. Um abraço, João Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Voltaremos a semana que vem, né, Matheus? Prazer imenso aqui e faltando aí poucos dias para a eleição, para decidir o rumo do país, né? Pois é, a gente vai voltar aqui na boca da eleição para trazer um quadro realmente mais esclarecedor para vocês, telespectadores da nossa querida TVI. E também o pós-eleição para a gente fazer. E o pós, logicamente. Quem ganhou e quem perdeu. Vai ter gente chorando segunda-feira. Rapaz, segunda-feira. Dia 8. Segunda-feira de outubro. Vai ter gente aí que vai ter que procurar um psicólogo. Né? Ou então vai sumir no mapa. É. Vai dar cavalo doido, vai dar correria. Aquele amigo nosso foi candidato em 2010 e endoidou, você soube, né? Vamos deixar esse negócio para lá, Matheus. Estamos encerrando o Resenha da Cidade de hoje. Muito obrigado a todos vocês, telespectadores, por nos prestigiar, tá certo? E não esqueçam, hein? Com Deus adiante, não tem perigo. Tchau, minha Ilhéus. Tchau, minha Itabuna. Tchau, região sul.
Tchau, Brasil. Tchau, mundo através da net. Voltaremos a semana que vem. Roberto de Souza.